Começamos o Pecuária BR de hoje apresentando reportagem de uma série especial sobre a parceria do SBA, Canal do Boi, com a Cargill no seu segmento de nutrição animal. Nessa série de reportagens, nós mostramos o trabalho dos técnicos da empresa, que é multinacional, por fazendas espalhadas por esse país, produtos que eles usam e de que maneira eles correspondem às expectativas do pecuarista. Nessa reportagem, Daniel de Paula visitou a fazenda Segredo, em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Vamos conferir. O tour de exemplos da parceria Cargill-SBA faz agora uma parada numa verdadeira indústria de números, de produtividade, de resultados. Nos próximos minutos, nós vamos mostrar um pouquinho mais de alguns segredos da Fazenda Segredo. Tudo aqui funciona muito bem, sem mágica. Segredo só no nome da empresa criada por Adilton Boff Cardoso e que tem como estratégia principal aplicar bem as tecnologias de parceiros como a Cargill, que potencializa a genética selecionada desde 2002 e que tornou esse Nelore referência graças ao rigor de avaliações que, por exemplo, descarta machos que bem poderiam estar cobrindo vacas em outros endereços. Mas não aqui. Nesse espaço, os animais recebem dieta com núcleo, formulação e acompanhamento da Cargill. Nesse avanço tecnológico, nós não podemos errar, porque uma errada vai comprometer muito tempo de melhoramento. A gente tem que ter produtos específicos para cada categoria e, para isso, tem o Dr. Renato, da Nutron, da Cargill, que nos assessora. E sempre direcionando para cada categoria qual o produto indicado para a gente ter o melhor resultado. A gente precisava de um suporte de uma empresa como a Cargill para os animais expressarem toda essa genética que tem. Então, essa parceria já há 2 anos com a Cargill, a gente vem colhendo bons frutos. São projetos como esse que nos dão muita alegria e muito ânimo de continuar cada dia mais envolvido com o nosso negócio, na busca de produtos modernos, de desenhos de produtos inovadores e que atendam o objetivo final. O que era para ser uma bela tourama no campo virou boiada, que ficou fora dos 26,5% melhores da safra e não receberam o SEIP da Companhia de Melhoramento. Esses garrotes são irmãos dos que a fazenda vende em leilões e que fidelizam o mercado. Além de alguns cruzados, filhos de matrizes que escaparam de um índice que a fazenda se orgulha, o da precocidade sexual de seu grande tesouro, as fêmeas da Segredo. Quase 80% das novilhas emprenham aos 14 meses. Antes dos 2 anos, já pariram e rapidamente estão aptas à nova sincronização para reemprenhar. Como isso é possível? Um bom manejo e o Pro Beef Proteinado 30, que a Cargill fornece para ajudar a garantir o score das mães da Segredo, como esse lote do que a fazenda chama de vacas de sequestro, que saem do pasto próximas a parir, consomem silagem de cana com o Pro Beef Proteinado 45 até voltar à maternidade e parir de novo. Nós estamos fazendo um indivíduo com alta precocidade em ambiente não artificial. Eles estão simplesmente respondendo de uma maneira super adequada e super interessante ao manejo tradicional da pecuária para uma recria de fêmeas em gestação e quando elas vão se tornar dinulíparas e imprimíparas. Uma fêmea, para poder ciclar, entrar em reprodução após o parto, ela precisa de energia de reserva. E o que o nosso produto faz? Faz com que esse capim, que é a base da nutrição desses indivíduos, seja utilizado da melhor maneira possível e que isso promova aquela condição corporal que é que realmente vai dar a garantia de uma reconcepção em ótimos níveis. Como nós vimos em imagens de novilha super precoce parindo, numa condição fantástica, então e isso vai nos ajudar na reconcepção dessas novilhas, que elas precisam, além delas estarem paridas, elas precisam emprenhar novamente e elas estão parindo bem. E parindo bem já é um grande passo para a gente ter resultados satisfatórios na próxima estação de monta.
Esse aqui é um momento daqueles que a gente pode dizer que a produtividade na Fazenda Segredo é evidente. Eu estou com uma grande cria que acaba de nascer aqui na fazenda, filha de uma novilha super precoce, que venceu o desafio. Sinal de que ela vai carregar daqui para frente esse melhoramento genético que a fazenda sempre buscou e que encontra nas gerações cada vez que desafia os seus animais. O resultado dessas novilhas que ficaram prenhes nesses desafios tão grandes, já com bezerro ao pé com 24 meses, ou seja, a gente tem consciência da importância e da responsabilidade que é suprir toda essa genética espetacular que a Segredo produz, né, com os nossos produtos de nutrição e o nosso embasamento, que não vem só com nutrição. A nossa empresa é uma empresa de informação. Graças a essa tecnologia e esse nível de confiança na prestação de serviço, a Segredo mantém o seu time de matrizes sempre parindo bem, como quer a própria Cargill. No estágio que a Segredo se encontra hoje, a nossa atenção tem que ser redobrada pelo nível de exigência e pelos níveis de resultados que a gente vem obtendo. Que o difícil não é evoluir, dependendo de onde você chega, é você manter e, em hipótese nenhuma, regredir. Confiança foi adquirida, né, ao longo dos anos e cada vez mais aumentando. E por isso que a parceria vem se consolidando cada vez mais, porque a gente tem confiança e está vendo na prática o resultado dos produtos. E o time está ganhando? Não pode mexer. Daniel de Paula, para o SBA. Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. Nos próximos dias deve ter muita chuva em grande parte do centro-sul, principalmente em Minas Gerais. Isso deve perdurar até o início de 2018. Minas Gerais é bom, chuva é bom para qualquer lugar, só não pode chover tanto para não prejudicar o estado como já foi nesse finalzinho de ano. Mas vamos chamar a Juliana Rezende, que tem as informações. Grande parte das áreas de pastagens do centro-sul do Brasil vem mantendo bom ritmo de crescimento por conta da umidade do solo, que segue mais elevada, especialmente aqui nessas áreas em rosa e também azul. Aqui no azul mais claro, a umidade do solo ainda segue com níveis satisfatórios para o crescimento dos pastos. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva abrangente no centro-sul do Brasil. A formação de áreas de baixa pressão, mais instabilidades no alto da atmosfera, conseguem trazer mais umidade aqui para essas áreas mais escuras do mapa. Então, o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul até São Paulo devem receber acumulados de chuva elevados, que podem alcançar até 100 milímetros no estado do Paraná. No decorrer da segunda semana, essa chuva migra um pouco mais para as áreas mais ao norte. Aí o estado de Minas Gerais e Espírito Santo é que devem receber as pancadas mais fortes. Mas mesmo assim, tanto a região centro-oeste como também a região sudeste ainda devem receber instabilidades significativas, porque o volume de chuva fica em torno de 30 milímetros nessas áreas do centro-oeste, São Paulo até o estado do Paraná. No decorrer da terceira semana, essas instabilidades no centro-sul do Brasil vão ganhar cada vez mais intensidade. Só que dessa vez, elas vão ficar concentradas entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, até o estado do Espírito Santo. E as pancadas ganham força ao ponto de garantir acumulados em torno de 70 milímetros nas áreas mais escuras do mapa. Então, no decorrer das próximas semanas, as áreas de pastagens da região sudeste e também da região centro-oeste devem conseguir manter bom ritmo de crescimento por conta das chuvas, que ganham intensidade e também seguem persistentes ao longo dos próximos períodos.
O Ministério da Agricultura lançou o selo AgroMais Integridade. Como o nome diz, trata-se de um pacto pela integridade mantido por empresas ligadas ao agronegócio. O Adriano Idival explica um pouco mais. Gente, o agronegócio sempre foi um dos pilares da nossa economia. Não importa o momento, o campo sempre esteve presente com a sua força, o seu dinamismo, segurando o tranco. Pelo seu trabalho, o produtor rural merece todo o reconhecimento. E é por isso que o Ministério da Agricultura criou o selo AgroMais Integridade, para destacar todas as empresas do agronegócio que trabalham com ética, transparência, respeito às leis, aos trabalhadores e ao meio ambiente. Mais do que um reconhecimento da sua competência, o selo AgroMais Integridade vai valorizar a sua marca, porque consumidores e investidores estarão de olho em quem produz com ética, integridade, respeitando o trabalhador e o meio ambiente. Quer saber como obter o selo e ser líder no reconhecimento dos brasileiros? Acesse o site agricultura.gov.br e veja como obter o selo AgroMais Integridade. Dá uma olhada em alguns animais da raça Senepol. Depois do intervalo comercial, você tem o Vitrine do Boi da raça com a marca Pantanal. É uma venda direta e relâmpago que você vai ter aqui no programa. Até já! Você vai conhecer agora um sistema de monitoração do rebanho, de monitoramento do rebanho. É um programa desenvolvido pela Cemex, parceira do SBA. Confira. A Cemex Brasil, sempre em busca da constante inovação, apresenta a seus clientes e parceiros de todo o Brasil soluções que ajudam e facilitam o dia a dia do produtor. Neste programa, iremos falar mais sobre o programa Cemex AI24. Iremos explicar e mostrar na prática como funciona o sistema de monitoramento. O colar é um sistema extremamente eficiente na propriedade leiteira. Ele tem duas funções básicas. Um é monitorar a atividade desse animal. Essa alteração de atividade indica que esse animal está tendo ou iniciando o processo de cio. Todas essas informações são captadas por uma antena que está dentro do freestall e é jogado para dentro do computador para que o produtor possa visualizar essas atividades de cada animal rapidamente no computador. Esse monitoramento de atividade indica exatamente o horário em que a vaca entrou em cio e qual o horário que ela deve ser inseminada. Então são dois pontos muito importantes para melhorar a taxa de prenhez. Aumenta muito a taxa de concepção, a taxa de prenhez final do rebanho quando eles estão usando esse monitoramento de atividade. E a outra parte, outra função do colar é esse dispositivo que fica do lado esquerdo do animal, o rumen da vaca é do lado esquerdo, e o objetivo desse dispositivo é medir a taxa de ruminação, quantas vezes esse animal está ruminando por minuto. O sistema então vai mostrar para o produtor graficamente que essa taxa de ruminação caiu e o produtor vai chegar e vai olhar exatamente aquele animal onde ele identificou. Hoje esse sistema está em mais de 2 milhões de fazendas leiteiras no mundo inteiro. São mais de 15 milhões de vacas monitoradas pelo sistema. O Cemex AI24 já é realidade dentro de muitas fazendas parceiras da Cemex em todo o Brasil. Uma solução completa que permite ao produtor uma maior eficiência e rapidez dentro da sua fazenda, quando a questão é identificação de cio e diagnósticos de enfermidades. E a opinião dos pecuaristas é unânime. A ferramenta é indispensável. Confira alguns depoimentos. Hoje nós estamos com os dados dos zootécnicos da fazenda bem mais equilibrado graças ao programa. Antes e depois, como é que tá? É muito diferente, muito diferente. A facilidade de trabalho, o nível de incidência de problemas, né? O diagnóstico de saúde ali ajuda demais você pegar o animal antes que ele debilite. O custo de medicamento foi lá para baixo, porque nós passamos a conseguir resolver problemas que você gastava cargas de antibióticos apenas com preventivos. Às vezes o funcionário nem não vai no curral.
ver o que está acontecendo com animais. Nós pegamos uma certa confiança com o programa que dá para rodar, às vezes, até sem você estar vendo os animais. Então, o funcionário monitora, eu tenho a oportunidade de estar em casa, qualquer lugar que eu tiver, estar monitorando junto com eles. Né? Facilita a cobrança. Opa, isso aqui ficou, você está vendo tudo. É um sistema fantástico. A taxa de prenhez do primeiro cio aumentou consideravelmente. A gente pulou de 30% para 50% das vagas presas da primeira inseminação. Então, quer dizer, isso é observação de si, né? A taxa de serviço melhorou, a concepção e a taxa de prenhez também melhorou bastante. Isso prova que o programa está sendo útil. A gente pegou uma vaga outro dia com um deslocamento de homogênese através do 24. O AI-24 se tornou o olho do manejo? Com certeza. Hoje eu não consigo me ver aqui nessa fazenda sem o AI-24. Não dá mais para ficar sem ele. Hoje em dia não dá. Pelo também a quantidade de animais, né? Então você não controla mais um por um. Quando você tem 50 vacas ainda você vai e controla, dá para ver e tal. Mas com 300, 400 vacas hoje não dá mais para você ficar sem essa tecnologia. Não deixa mais colar? Não, deixa sem colar não dá mais. Só se vier uma outra tecnologia melhor ainda, talvez para isso, mas sem os colar não dá mais hoje em dia. Acho eu. Roberts, é um sistema extremamente viável, inclusive pela facilidade de acesso, né? Como é que vocês conseguem acessar? Hoje você tem acesso pelo computador, aí você tem uma outra tela pequena que é mais para os funcionários e você consegue acompanhar até mesmo no teu smartphone, no teu celular, em qualquer lugar do mundo aí você consegue ter o sistema na palma da mão. O benefício que traz para a fazenda é fantástico. Só de protocolos, se ter uma ideia, eu fazia em torno de 40 a 60 protocolos mensais para conseguir manter o meu processo reprodutivo da fazenda. Após a utilização do programa, hoje se tem em torno de 6 a 10. Tá? Então, reduziu drasticamente. Só de custo com hormônios que eu gastava, eu já economizei bastante dinheiro. Já paguei? Não, ainda não. Se a gente for computar só o número de animais que a fazenda parou de perder, eu acho que já pagou grande parte do investimento. É uma taxa de retorno de investimento fantástica. Eu não vejo a fazenda sem esse sistema mais não. Faça você como os parceiros da Cemex e tenha um aliado dentro da sua fazenda. O Cemex AI-24, além de ajudar na observação de cio, ainda aumenta as taxas de prenhez e reduz drasticamente os gastos com medicamentos e protocolos. Tenha em suas mãos a facilidade do controle de cio e das doenças dos seus animais. Procure o Regional Cemex mais próximo ou ligue 47-3231-0400 e consulte possibilidade de locação do sistema para sua propriedade. 19 minutos para 7 no horário de Brasília. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz as informações de mercado desta quarta-feira. Oi, Sara, boa noite. Como é que ficou o dólar hoje? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O dólar comercial teve mais uma leve queda hoje frente ao real. Teve a aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos, que passou no Congresso, passou no Senado, voltou para o Congresso, foi aprovado na tarde de hoje e agora segue para a sanção do presidente norte-americano Donald Trump. E com isso, o mercado teme que haja um aumento na inflação lá nos Estados Unidos. E hoje o dólar comercial perdeu força frente a diversas moedas e frente ao real, a queda foi de 0,12% para a moeda norte-americana, que termina a quarta-feira aos R$ 3,29 mais 40. Dólar, portanto, em mais um dia de queda nesta quarta-feira, depois das fortes altas que a gente acompanhou na última semana, encostando aí nos R$ 3,33, agora um pouco abaixo aí do patamar dos R$ 3,30. Dólar em queda, então, nesta quarta-feira.
Passo para o milho no mercado físico, que teve mais uma alta hoje no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Ontem a saca de 60 quilos aparecia por R$ 3,08 e hoje subiu aí, passando para R$ 33,29. Foi de R$ 33,08 para R$ 33,29 a saca de milho de 60 quilos, no indicador CPEA. No acumulado do mês, a valorização do milho no mercado físico se aproxima dos 10%, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O milho no mercado futuro teve queda hoje nos principais contratos, à exceção do contrato de janeiro, que subiu 0,12%. O valor da saca, que ontem aparecia em R$ 33,36, passou para R$ 33,40, alta de 4 centavos para o ajuste atual e alta de mais 4 centavos para os últimos negócios. Os contratos com vencimento em março caíram quase 0,5% hoje. Com isso, a saca, que ontem aparecia por R$ 34,16, hoje caiu e ficou em R$ 34,00 no ajuste atual e assim também permaneceu nos últimos negócios. Os contratos entregues em maio tiveram uma variação negativa de 0,41%. Foi o contrato mais negociado para o mercado do milho hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com 1.230 negociações. O valor da saca no ajuste anterior era de R$ 33,75. Com essa queda, foi para R$ 33,61 no ajuste atual e subiu 9 centavos nos últimos negócios. Por último, eu destaco os contratos entregues em setembro do ano que vem, em queda de 0,15% nesta quarta-feira, passando para R$ 32,35 no ajuste atual e caindo 4 centavos nos últimos negócios. Esse foi, então, o fechamento do dólar e também do milho para esta quarta-feira. Daqui a pouco eu volto com mais informações de mercados. Aida, é com você. Combinado, Sara, até já então. Agora, o preço do milho em todo o país. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos falar de perspectivas para a pecuária de 2018. Você vai ver detalhes de um estudo divulgado agora recentemente. Até já. Voltamos com mais informações do tempo. As chuvas devem ser boas para norte e nordeste do país, exceto numa região, o leste nordestino. A Juliana tem os detalhes. Os pecuaristas da metade norte do Brasil devem seguir esperando pancadas de chuvas mais expressivas e também frequentes e ainda com alto volume de água, especialmente na região norte. Agora, no Nordeste, tendência de chuvas mais fracas, pancadas mais isoladas. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue um pouco mais elevada aqui nessas áreas em azul, até em rosa também. No decorrer dos próximos 5 dias, tem previsão de chuva forte, apenas na região norte. Aqui entre o Amazonas, Acre e Rondônia, acumulados de 50 até 70 milímetros em apenas 5 dias. Agora, conforme avançamos para o Nordeste, a chuva começa a perder intensidade. Apenas aqui no Maranhão, a chuva até segue de maneira mais significativa, mas não com volume de chuva muito elevado. No decorrer da segunda semana, entre os dias 26 até o dia 30 de dezembro, as pancadas seguem concentradas aqui na faixa oeste da região nortista, enquanto que aqui no interior do Nordeste as pancadas perdem cada vez mais intensidade. Inclusive na faixa leste nordestina nem tem previsão de chuva. O tempo mais seco é que vai predominar aqui nessas áreas mais claras do mapa. E essa tendência de tempo mais seco no leste nordestino também vai persistir no decorrer do terceiro período. Previsão de tempo mais seco aqui nessa faixa mais clara do mapa e pancadas que conseguem se espalhar um pouco mais pela região norte. E as pancadas seguem de volume elevado, em torno de 70 milímetros. Então, ao longo das próximas semanas, grande parte das áreas de pastagens da região norte ainda devem conseguir manter bom ritmo de crescimento por conta das chuvas mais frequentes, que vêm mantendo a umidade do solo mais elevada e devem garantir bom crescimento para os pastos.
10:07 no horário de Brasília. Eu vou chamar agora o repórter Kleber Rabelo, que traz informações sobre o crescimento nas vendas de máquinas agrícolas aqui no Brasil. Depois de 2 anos em crise, o setor de venda de máquinas agrícolas voltou a crescer no Brasil. Em 2016, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores registrou uma queda de quase 5% nas vendas. Já neste ano, de janeiro a outubro, o setor registrou um aumento de 4,4%. Números positivos em um ano de crise econômica e um aumento já esperado, de acordo com este proprietário de uma transportadora. Segundo ele, a maior parte dos fretes de máquinas agrícolas que saem de Campo Grande vai para o estado do Mato Grosso, substituir equipamentos usados em função das grandes áreas de plantio. Além da renovação da frota, existe também a aquisição de novos equipamentos, né, em função do aumento da área cultivada. Já era previsto que houvesse esse aumento em função do crescimento, né, do plantio. Mesmo com o crescimento nas vendas de máquinas agrícolas, há uma situação que ainda prejudica o aumento dessa estatística: a situação precária das rodovias estaduais. Como consequência, as transportadoras precisam cobrar um frete ainda mais caro para realizar o transporte dessas máquinas. Existe o aumento do frete, né? Do valor do frete é repassado em cima do produto, né? Então ele tem uma composição aí devido ao desgaste que dá aos caminhões, pneus, a demora. Em função disso tudo existe um reajuste no valor do frete nas regiões onde o asfalto ele está comprometido, em vários lugares, né? E quem compra reclama disso, estranha o valor por ter que cobrar um pouco a mais? Muitas vezes existe essa situação de não adquirir o material em função do valor. E sim, é claro que essa composição de valor ela é repassada para o consumidor. E para 2018, né? Tivemos um crescimento, em 2017, 2018 a expectativa é que cresça ainda mais esse percentual de transporte. Sim, claro, em função do aumento da área plantada, né? Com certeza nós vamos ter dificuldade em caminhões no futuro aí de 2018. Vai faltar caminhão? Acredito que sim. Até hoje, o escoamento de safra ele está ainda precário em função da falta de caminhões no estado para que seja feito o escoamento devido. 6:06, vamos voltar a São Paulo com a Sara. Agora, preços do suíno e também do frango, Sara. Isso mesmo, Zaidan. De acordo com os pesquisadores, os consultores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do frango ele vem apresentando leves altas em boa parte das regiões brasileiras. Só que ainda assim, isso, claro, em função da chegada do 13º e de uma demanda mais aquecida, né? Mas mesmo assim, ele ainda é o menor desde 2014 desde 2004 para esse período. É o menor preço para o frango desde 2004 para o período da primeira e segunda quinzena aí do mês de dezembro, apesar das altas. No último levantamento do CPEA, o preço do frango congelado no estado de São Paulo não teve nenhuma variação. Não teve nenhuma variação. Ele permaneceu em R$ 3,77. Esse é o preço para o quilo, portanto, sem variação no indicador CPEA no levantamento diário. No acumulado do mês, frango tem uma leve alta aí de 0,27% agora em dezembro, mas que ainda assim, como eu falei, está no menor patamar desde 2004. O preço do suíno vivo no estado de Santa Catarina também não teve nenhuma variação no último levantamento mensal, no último levantamento diário, e continua em R$ 3,36 o quilo. Já no acumulado do mês, tem uma queda expressiva de 3,45% o preço do quilo do suíno vivo em Santa Catarina no indicador CPEA. 3,45%, 13,5% a queda do preço do suíno em Santa Catarina no acumulado do mês de dezembro, mas no levantamento diário, como a gente viu, não teve variação. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Aí, com você.
Valeu, Sara. Obrigado. Até já, então. E agora eu vou chamar o Adriano Edival, que apresenta o quadro Touros do Dia. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Touros do Dia. Nesta participação, nós temos o objetivo de apresentar a você oportunidade de investimento. Eu te mostro um banco genético, são touros que fazem parte do catálogo de reprodutores de corte da Cemex e você faz o investimento, vai escolhendo o touro que mais encaixa no seu perfil, encaixa no seu rebanho. Nesta participação, eu vou falar de 2 reprodutores, vou falar do Jobim da Mundo Novo e vou falar também do Apollo Tour. O Apollo, um touro que já vai aparecendo na tela aí, é o primeiro touro que nós vamos falar, ele é Pint Grau, né? Olha o pedigree do touro, Pint Grau no Ópio CFM. Um touro interessante, que traz um pedigree interessante também. Ele é de propriedade do senhor Antônio Carlos Brunner. Esse touro, a Tulipa Agropecuária é participante do Delta Gen, onde o foco é precocidade. Você sabe muito bem disso, né? Animais são participantes do Delta Gen, foca precocidade, foca acabamento de carcaça. Então a precocidade, aliado a isso, faz uma ultrassonografia de carcaça e traz uma seleção extraordinária no intra-rebanho. Traz uma seleção muito forte a Tulipa Agropecuária. Quem é conhecedor desse trabalho sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não é conhecedor, é só observar no posterior desse reprodutor e eu vou te passando a avaliação dele. Dentro do sumário, ele simplesmente é o segundo no sumário 2017 do Delta Gen, viu? Ó, ele traz para índice de desmama, ele vem com quase 18 pontos. Índice final, ele vem com quase 24 pontos. Ele é DECA 1, um touro extraordinário que eu vou apresentando para você nesta avaliação do Delta Gen, né? Um destaque de venda da Cemex, todo mundo quer esse touro, principalmente para ser introduzido no rebanho comercial, porque ele dá um up no seu rebanho, faz toda a diferença. Um touro que vem com uma área de olho de lombo expressiva, com mais de 12 pontos, 12,52, conferindo alto rendimento de carcaça. Para cobertura de gordura na carcaça, ele está com quase 9 pontos. Acabamento precoce, touro que traz cobertura de gordura na carcaça, produz filhas mais precoces e filhas que têm um maior stayability, maior permanência no rebanho, são fêmeas mais férteis, são fêmeas que têm um alto índice de reconcepção, tudo isso ele é capaz de produzir. Ele tem um alto potencial genético para a produção de carne e qualidade em menos tempo, então vale a pena. Foi o primeiro no intra-rebanho na sua safra lá na Tulipa Agropecuária. Vamos trocar o touro? Vamos passar para mais um touro, eu quero mostrar o Jobim da Mundo Novo. Pode colocar na tela para mim um touro que esbanja a qualidade, esbanja com formação. Olha o corpo desse touro. Olha o touro que tem membros, tá aí, 60-40, 70-30 de repente. Tira da canela, põe na costela. Um touro comprido, bom volume de posterior, uma carcaça excepcional. Ele vem do criatório da Mundo Novo, como já o próprio nome dele já diz, Jobim da MN. Um touro que é coronel da Mundo Novo numa vaca de 2026 da Mundo Novo também. Uma das seleções mais conhecidas do Brasil, focada em seleção a pasto com desempenho. Inúmeros touros que ajudaram a mudar a pecuária nacional saíram da Mundo Novo, da genética Lengruber. É isso que eu estou falando para você. Então ele não tem nada de iludir, um touro que dá um refrescamento de sangue, dá um incremento produtivo aí no seu rebanho. Na ANCP, no MGTE, ele é top 2%. Destaque para as DEPs de desempenho, perímetro escrotal, stayability e área de olho de lombo também. No PMGZ, de índice, ele é top 2%. Destaque para DEPs de desempenho, perímetro escrotal e musculosidade também, né? Touro que está na bateria da Cemex há mais de 4 anos e a cada ano aumentam suas vendas, com índice de recompra muito alto. Na Cemex só fica na bateria touros com ótimas produções e que tem uma aceitação de mercado, né? Lógico, se tem uma aceitação mercadológica expressiva, os touros permanecem lá. Como é o caso do Jobim. Jobim é um touro que vem crescendo a cada dia a sua comercialização, porque quem faz o investimento no touro tem um resultado no campo. Jobim é um touro com muita consistência de produção, tanto no gado comercial quanto no gado puro também. Você pode colocar que o resultado é expressivo. No último leilão da Mundo Novo, destaque do leilão foi um filho do Jobim, né? Filho do Jobim, com preço recorde de R$42 mil. Touro mais pesado, com maior circunferência escrotal. Então nós temos um touro que alia precocidade, acabamento de carcaça, circunferência escrotal e um touro que produz fêmeas com stayability muito expressivo. Esse é o Jobim, R$18,90 a dose. Eu acho muito barato, porque você consegue mudar a cara do seu rebanho em 3 gerações. Através do telefone 479-91-95-32-97, você vai adquirir pacote com 100 doses. Lembrando que você pode parcelar a
parcela mínima não pode ser inferior a R$ 300, ok? Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento dentro da programação, trazendo mais informações e trazendo mais um Touros do Dia. Até lá! Valeu, obrigado, Adriano. Depois do intervalo comercial, perspectivas para a pecuária de corte em 2018. A gente vai falar de um estudo divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que aponta crescimento para o setor no ano que vem. E daqui a pouco você confere aqui conosco o leilão virtual de gado de corte da Leilosat. Aí estão alguns dos animais que estarão em oferta hoje à noite aqui no canal do Boi. Até já! Sete horas e 3 minutos, no horário de Brasília. Estou aqui com o João Pedro para falar de um estudo divulgado agora pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, com a perspectiva para diversos setores do agronegócio brasileiro em 2018. A gente vai destacar aqui o da pecuária de corte. É isso aí, Zardan. O trabalho da Fiesp, todos os anos eles fazem isso no projeto para os próximos 10 anos. Então, estamos trabalhando com 2027 e o quadro fala o seguinte, a previsão que o Brasil volte a crescer, que nós ficamos estagnados nos últimos 3 anos, a produção de carne ficou na faixa de 9 milhões, 8 milhões e 700, ficou estagnado. Daqui para frente, é uma tendência que ela vá para, chegue a 11 milhões e 200 mil toneladas em 2027, com um crescimento de 21% em relação ao ano passado, 2016, que é o último número consolidado. Vamos mostrar então esses números para que você possa comentar melhor, João. E isso é fruto do quê? Do crescimento do mercado interno, ou seja, o Brasil voltar a consumir aquilo que nós consumimos no passado, que era próximo a 40 quilos de carne por brasileiro, e também pelas exportações, já que as exportações estão projetando um crescimento de 53% em relação a 2016. O Brasil, à medida que ele conseguiu controlar a aftosa no Brasil inteiro, praticamente hoje não tem aftosa no Brasil inteiro, você abriu mercados que antes era impossível nós chegarmos, como o caso do mercado norte-americano, de carne in natura, como é o caso do Japão, que nós estamos entrando com carne no Japão. Ou seja, o mundo vê o Brasil como o grande fornecedor de carne bovina. Nós estamos disputando hoje com a Índia, só que no mercado de carne barata. É um tipo de carne diferente, né? Barata. É o dia inteiro barato, a Índia não tem a mesma questão sanitária que nós temos, mas vende a um preço barato e, consequentemente, disputa mercado em alguns países que se preocupam em comprar a carne mais barata possível. Mas esse número é interessante, o crescimento é de 53% em relação a 2016. Esse ano já dá um crescimento de 12% em relação ao ano passado. Vamos ver mais números? Vamos lembrar para quem chegou agora que são números de um estudo divulgado pela Fiesp. Esse rebanho brasileiro é uma coisa que eu sempre ponho um pé atrás. Né? Fala-se que o Brasil tem 215 milhões de cabeça. Eu não consigo imaginar o Brasil tendo uma taxa de desfrute de apenas 18%. É muito pouco. De duas uma, ou realmente nós estamos com um desfrute abaixo de qualquer parâmetro internacional, ou esse rebanho não existe 215 milhões de cabeças. Não, mas aí está falando 237, a 27, perspectiva para... 27, mas partindo de uma base de 215 que é hoje. Então eu acho que isso é alguma coisa complicada. Esse rebanho eu questiono, mas não tenho condições de provar nada. Porque as áreas da pecuária vão ser cada vez menores e o brasileiro tem que ser muito eficiente para que se chegue a esse número. O problema todo é o seguinte, o abate no Brasil, nós estamos falando em 32, 34 milhões de cabeça. 35 milhões se pegar todo o couro produzido no Brasil. Para um rebanho de 215, não dá 20%, dá 18%, é muito baixo. Mas, vamos lá, é o número que você tem, hoje você fala isso, imagina-se que seja em cima da vacina vendida para aftosa, esse deve ser um número baseado nisso aí. Vamos ver o IBGE agora, até com esse censo, se ele consegue trazer um número bem mais realista da pecuária brasileira. Tá, um minutinho antes de colocar essa tela no ar, vamos lembrar aqui o seguinte, João, o preço do bezerro caiu, porque 2 anos atrás estava muito atraente, né, fazer bezerros no Brasil. No ano passado, em 2016, também começou a ter uma queda nos preços da mercadoria de reposição.
o que fez com que muitos pecuaristas entregassem as suas matrizes para abate, até para fazer renda. Tudo bem, mas... Mudando um pouco o ciclo, né? Mas o problema nosso, Zé, é que nós temos um percentual de bezerro desmamado por matriz muito baixo. Nós poderíamos aumentar no mínimo em 10% esse percentual com um pouquinho mais de tecnologia. Alimentação melhor das matrizes, questão sanitária, seleção de matrizes, dar toque, estação de monta, seleção. Coisas que não dependem de você aumentar o rebanho, depende de você botar tecnologia no rebanho. E não precisaríamos fazer isso. Até para uma questão de sobrevivência do criador. Hoje, com os custos que você tem, vender bezerro a 1.100 e desmamar 65% de bezerros e bezerras em relação à sua vacada, não sobra muita coisa não. Ou você tem uma escala muito grande, mas se você for um criador médio e pequeno, falta. Não fecha a conta com esse preço que está o bezerro hoje. Realmente, você nesse momento, nós mostramos ontem os dados do IBGE falando a respeito do aumento de abate em relação ao trimestre de 2016. Esses 9% que houve de aumento de abate, grande parte sai de fêmeas. Fêmeas foram abatidas. Isso já mostra esses estados que têm um trabalho mais presente de acompanhamento disso, como o caso do Mato Grosso, mostrando claramente o aumento de fêmeas para abate. E aí, o rebanho projetado para 237 milhões de cabeças daqui a 10 anos, então a gente tem que ver tudo isso. Eu vou para São Paulo com a Sara, para a gente ver o preço do bezerro, já que você tocou nesse assunto, o preço do bezerro. Sara, dá o preço do bezerro, daqui a pouco você volta com o preço do boi gordo, fechando esta quarta-feira. Vamos lá então, Zaidan. O bezerro teve um dia de alta hoje no indicador CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Ontem nós mostramos aqui o valor do bezerro por cabeça em R$ 1.184,58. E hoje, com uma importante alta de 1,03%, ele passou para R$ 1.196,79 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul, uma alta acima de 1%, portanto, no levantamento diário, e que agora também tem alta no acumulado do mês, o bezerro em Mato Grosso do Sul. Zaidan. Legal, obrigado, Sara. E aí, João? Olha, o bezerro nessa época é pouco bezerro e a qualidade do bezerro normalmente não é das melhores. Esse bezerro do tarde, vamos falar assim. O forte da comercialização de bezerro é março, abril e maio. Esse ano foi uma desgraça, porque pegou a época de toda aquela bagunça de delação, carne fraca. No auge da crise. Então, o que houve? Houve uma retenção, o pessoal atrasou a comercialização, o preço. Aqui no Mato Grosso do Sul vendeu-se bezerro a R$ 900. Aí o cara bezerras, perde. Então, muito mais pior, baixo ainda. É mais baixo ainda, a defasagem é maior ainda. Agora, o preço que o indicador ele vai refletir realmente o forte da comercialização nesse trimestre, março, abril e maio, aonde você tem o bezerro que nasce na época normal e que está com um bom acabamento, e aquele bezerro mais de 200 quilos, no caso do macho e tal. Vamos ver o preço, ele tem que subir mesmo. Esse preço de 1.190 é muito baixo, não remunera o criador. O criador fica numa situação extremamente complicada em relação aos seus custos. Alguém que tem alto índice de desmama, etc., ainda vai lá. Ou que receba prêmios em cima, um ágio em cima do seu animal, que saia fora da média aqui do mercado, porque o preço que o CPEA divulga é a média no Mato Grosso do Sul, né, de comercialização de bezerro desmamado entre próximos a 6 a 8 meses. Então é complicado isso aí. Tá. Bom, vamos voltar ao estudo da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, sobre a perspectiva para a pecuária de corte nos próximos 10 anos. João, pastagens, o que nós temos? Uma redução de 2%? Esse número até é modesto, pela pressão que vai ter, tanto pressão econômica como a questão de trocar de uso da terra, mudar o uso da terra. O grande estoque de terra para ampliar a produção de grãos, de cana e de floresta no Brasil são as pastagens. Dificilmente alguém vai desmatar para poder plantar soja ou plantar. A dificuldade vai ser muito grande em termos de desmatamento. 2% eu acho muito pouco, porque nós teríamos apenas uma redução de pouco mais de 4 milhões de hectares.
quando você vê a expansão da soja na faixa de 2% ao ano, nós estamos falando em mais de 600 mil hectares ao ano só para soja. E a cana-de-açúcar, que teve uma situação complicada no governo da Dilma, que segurou-se o preço do etanol e, consequentemente, houve um excesso de produção de açúcar, derrubou o preço do açúcar, está passando por uma fase de reajuste. Vai sair agora o RenovaBio, que é pelo menos uma linha. Uma boa notícia para o setor. Porque vai mostrar ao produtor rural brasileiro, ao setor do sucro-alcooleiro, qual é a posição do Brasil em relação ao combustível renovável. Você não pode nunca imaginar que você vai produzir um combustível renovável com o mesmo custo do petróleo. O petróleo, a natureza demorou 200 milhões de anos, enterrou lá embaixo, as empresas vão lá, tiram o petróleo, custa quanto? $9 para tirar, $10 para tirar o custo do petróleo, aí o governo bota imposto, bota isso, mas mesmo assim o combustível fóssil é mais barato que o combustível renovável, né? Porque você plantar cana, pagar todos os custos, etc. Então tem que haver uma equiparação, tem que haver algum setor de equilíbrio. O RenovaBio se propõe a isso. Se houver isso, o Brasil tem condições de voltar a ampliar a produção de cana, que está estagnada hoje, e aí vai ocupar mais terra. Tem uma perspectiva também do setor de automóveis de um aumento na venda de carros, quer dizer, a expectativa é de que haja um aumento no consumo também dos combustíveis, dentre eles o etanol. Nesse patamar que está hoje, o preço da gasolina, o etanol começa a voltar a ser competitivo. Agora, o problema todo é que a cana está estagnada. Se você olhar a produção de cana no Centro-Sul, que é 90% da produção brasileira, ela está na faixa de 605 milhões de toneladas. Então, não altera, porque teria que haver um processo de renovação de canaviais, etc., e ampliação de área plantada. E aí precisaríamos de ocupar a área que estão com pastagem. Vamos chamar de novo essa tela para ver a taxa de desfrute. Coloca para a gente aí, por favor. Taxa de lotação, né? Taxa de lotação, perdão. A lotação é isso aí, né? Ou seja, você pega a área ocupada hoje de 184 milhões de hectares, mas aí você tem 111 milhões que é com pastagens cultivadas e uns 70 milhões de pastagem nativa, né? Alguma coisa próxima a isso. 1,2 cabeças por hectare. Esse o índice passaria para 1,3. Que é praticamente muito nada, pouco, né? Hein? Muito pouco. A pecuária... Não dá para admitir Não, a pecuária... Primeiro, a taxa de lotação. Segundo, um aumento tão pequeno. E você para aumentar a produção, você vai ter que aumentar a produção por hectare, ou seja, você tem que melhorar a produtividade. A média brasileira de 3 arroba por hectare não paga as contas. O que vai acontecer? Ou esse pecuarista ele vai trocar de atividade, vai vender, vai arrendar, vai fazer outra coisa, porque a hora que nós mostramos esse ano vários trabalhos aqui, especialmente nas áreas de integração, que o pessoal trabalha com 12, 15 arroba por hectare ano. 3 é muito pouco. Nesse patamar de 1,3 cabeça por hectare também não vai alterar muito, não. Vamos mais uma tela com números desse estudo da federação. Pode colocar. Consumo doméstico, exportação. Vamos ver a comparação entre os 2 anos, 16 e 17. O verde é o consumo doméstico, é o que nós consumimos aqui. E o que está em vermelho, o que o Brasil exporta. O Brasil vai trabalhar com a hipótese de consumir 1.200.000 toneladas a mais. Se nós aumentarmos em 4 quilos por habitante ano, 6 quilos por habitante ano, o consumo de carne e a população brasileira permanecer estável, 208 milhões de habitantes, daria isso aí, daria 1,2, 1,4, 14%, desculpe, 14% daria 1,2, 1,3 ao ano. Agora, a exportação, sim, essa tende a crescer, porque o Brasil conseguiu acabar com resolver alguns embrólios que nós tínhamos, que não podíamos exportar, etc., abriu o mercado. Você tem a China comprando muito, e você tem a Ásia como um todo comprando. Carne bovina não tem muita restrição, carne suína tem, por questões religiosas, mas a carne bovina não tem restrição nenhuma, e a carne vermelha, mais a carne vermelha brasileira, o pessoal gosta lá fora. Gosta, né? Bom, esse estudo não prevê os acidentes de percurso, claro, como tivemos tantos em 2017, né, João? Isso pode mudar um pouco a perspectiva. Como também pode melhorar também, né, Zé? Se você mostrar a economia mundial crescendo na faixa de 3%, a Ásia tendo maior renda,
o Brasil saindo dessa estagnação que nós vivemos nos últimos 3 anos e passando a crescer, os dados para o ano que vem fala assim 3%. Isso sem a reforma da Previdência. Se houver a reforma da Previdência, mais 0,5% com certeza. Isso representa 5 a 6%, até um pouco mais, até 7% de aumento no consumo de carnes. E a carne bovina vai ocupar um espaço, lógico, vai ocupar uma parte desse aumento. Legal. Vamos voltar com a Sara em São Paulo. Agora os preços do bezerro. Bezerro já deu, né, Sara? Preço do boi gordo agora. Isso mesmo, Zaidan. Como a gente mostrou, o bezerro teve uma alta importante hoje, apesar de ainda não estar nos patamares esperados aí pelos pecuaristas. E o boi gordo também teve uma alta significativa no indicador CPEA. O mercado já esperava, né, que a arroba do boi gordo estivesse mais valorizada agora com a proximidade das festas e dos grandes feriados de fim de ano. E hoje realmente essa alta consolidou as expectativas do mercado. Boi gordo CPEA. Ontem, a arroba estava em R$ 145,30, como nós mostramos aqui no Pecuária BR, e hoje ela teve uma alta de quase 1,5% aqui no estado de São Paulo, passando para R$ 147,35. Com isso, no acumulado do mês, o boi gordo tem uma valorização de 2,15% no valor da arroba aqui no estado de São Paulo, segundo o indicador CPEA para o mercado físico. Mas no mercado futuro, hoje a arroba do boi gordo teve queda em 3 dos principais contratos e estabilidade no contrato de outubro, que é o mês referência, né? Eu começo destacando os contratos entregues agora em dezembro, que caíram 0,30% hoje. A arroba, que ontem aparecia por R$ 147,60, com essa queda foi para R$ 147,15, ficando por R$ 147,40 nos últimos negócios. Os contratos entregues em janeiro caíram 0,17% e o valor da arroba passou para R$ 148,30 no ajuste atual, ficando 10 centavos acima nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado hoje para o boi gordo aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com 710 negociações. Os contratos entregues em fevereiro de 2018 tiveram a mesma queda do contrato de janeiro, de 0,17%, e a arroba lá para fevereiro passou para R$ 146,85 no ajuste atual, ficando 15 centavos acima nos últimos negócios. O contrato de outubro, como eu falei, permaneceu igual, R$ 153,60 para a arroba no mês de outubro de 2018 e caindo aí 60 centavos nos últimos negócios. Esse foi o fechamento, então, do boi gordo para essa quarta-feira, 20 de dezembro. A ideia é com você. Valeu, Sara. Obrigado. João, vamos continuar, então, o estudo da Federação das Indústrias de São Paulo. Perspectiva para a pecuária de corte nos próximos 10 anos. Tem mais números? Vamos dar uma olhada. Rebanho bovino, nós já falamos sobre esse assunto, não é? Ou agora, é o 220... Um pouco menos, 218 milhões. 218 milhões, deve ir para 234. 234 milhões. 234, né? 9% de aumento na comparação de 2016 até 2027. A questão é que 2016 é o último ano que tem consolidado, né? Nós temos agora ainda, já está fechado 2016, não está fechado 2017. Né? Vamos ver a produção? Vamos lá. O que o estudo projeta sobre a produção brasileira de carne bovina? Começando com 2016, perto de 10 milhões, 9 milhões e meio, até 10 milhões, 11 milhões de toneladas. Quer dizer, um acréscimo de 1,5 milhão de toneladas nos próximos 10 anos. Bem provável. E se o mercado lá fora, se o mercado interno reagir e lá fora continuar crescendo, eu acho que esse número é modesto. Pode haver um número maior em cima disso. Potencial para aumentarmos a produção nós temos. Nós precisamos de mercado e um mínimo de rentabilidade. São as duas coisas que faltam. Legal. Vamos ver a participação regional nesse mercado? Ainda números do estudo da Federação das Indústrias? Pode colocar para a gente. Eles colocam um crescimento muito expressivo para o norte, né? O norte basicamente é Pará e alguma coisa em Rondônia, né? Rondônia tem um potencial. O Pará tem dificuldades em função de vários problemas que tem no Pará, questão de quilombolas, de áreas de assentamento, de áreas de reserva. É um estado que grande parte do seu território está engessado. Mesmo assim, um aumento de 5 pontos percentuais. É muito alto.
Daqui até lá. Eu acho bastante otimista. O Nordeste, infelizmente, o clima tem sido uma madrasta para eles, é uma tendência de diminuir, isso aí deve ser maior ainda, a questão de maior parte de pecuária, essa pecuária é muito de baixa tecnologia, à exceção da Bahia, alguns estados... Coloca de novo, por favor, essa tela para a gente ver a participação das regiões. Aí cairia para 9% no Nordeste. O Sudeste, você tem a cria, que é um fator limitante, você não tem espaço para a cria. Você teve uma diminuição significativa de 4% no Sudeste. Acho que Minas haveria uma queda. São Paulo, já a cria em São Paulo praticamente diminuiu muito, tem apenas a terminação. O Sul praticamente fica igual, de 12 fica para 11. E o Mato Grosso, o Centro-Oeste, vamos falar assim, eu acho muito modesto esse 1% apenas. Ou seja, o Centro-Oeste tem um potencial muito grande para ampliar a produção, especialmente voltado à questão da integração. Os grãos, né? Os grãos estão aqui na região. Milho, os resíduos poderão alimentar muitos animais. Milho, etc. Você, especialmente na terminação ou na suplementação estratégica, as duas coisas importantes na pecuária. Aí precisa ver a análise para outro setor desse estudo da Fiesp sobre o crescimento do milho e da soja também no Centro-Oeste. Talvez com o crescimento maior desse setor de grãos, eles projetem um crescimento não tão grande para o setor de carne. Mas a tecnologia, você tem um impacto muito grande. A hora que você entra com integração, e a integração está entrando pesado, Mato Grosso do Sul hoje é o estado que mais tem integração, você pula de uma produção de 3 arroba para 15 arroba por hectare. Ou seja, e você, em vez de botar um animal por hectare, você trabalha com 5, 6 animais por hectare. Você tem um impacto extremamente importante em termos de produtividade. E a produtividade é a chave que tem o senhor e a senhora para se manter no processo. Ou seja, quem quiser permanecer no processo vai ter que aumentar a produtividade. 3 arroba por hectare, infelizmente, é difícil sobrar dinheiro. E muitas vezes falta. Certo. Obrigado, João. Bom trabalho. Legal. Vamos saber agora a opinião da Scott Consultoria sobre o mercado pecuário nesta quarta-feira. Juliana Pila. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, os preços ficaram menos sustentados. A firmeza observada nos últimos dias, ela vem perdendo força. Em São Paulo, nós tivemos uma nova desvalorização. A arroba do boi gordo ficou negociada em R$ 146,00 à vista livre de fundo rural. Isso corresponde a uma queda de 0,7% desde o início da semana. As programações da indústria, elas estão completas até o final do ano. Outras estão com escalas um pouco mais curtas, o que vem mantendo a firmeza nos preços. No mercado atacadista de carne bovina com osso, os preços ficaram estáveis. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Juliana. Agora os preços da Scott para hoje, Scott Consultoria, começando pelo sul do país. Uma queda de 5 centavos no quilo vivo do boi na região oeste do Rio Grande do Sul. Nas outras praças, o preço ficou estável. Vamos para a região norte agora. Em Rondônia, R$ 1,00 de alta na arroba, passou para R$ 131,00. Vamos para a região nordeste, sem alteração de preços nessa região. Vamos para o centro-oeste agora. Em nenhuma praça teve alteração de preços. Vamos para a praça do Mato Grosso, também sem alteração de preços. Isso é o preço de uma boiada comum, apurado pela Scott Consultoria. Vamos agora para a região sudeste do país. Queda de 50 centavos na arroba em São Paulo e também em Araçatuba. E agora os preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística, que são apurados e a gente fornece aqui pela Rural Business. Vamos começar pelo sul do país. Não teve alteração de preços, R$ 145,00 no Paraná, R$ 47,00 em Santa Catarina e R$ 4,96 no Rio Grande do Sul. Região Nordeste, sem alteração de preço, para uma boiada de bom acabamento de carcaça, segundo a Rural Business. Região Centro-Oeste também, preços estáveis. Dá uma olhada aí na tela. E, finalmente, a região Sudeste do país, alta de R$ 1,00 na arroba
do Rio de Janeiro. Me chamam a atenção aqui que faltou a região norte. Vamos colocar a região norte. Deixa eu ver se teve alguma alteração de preços no norte. Cadê a região norte? Sim. Pará teve uma queda de R$ 2,00 na arroba. Fechou hoje a R$ 142,00, segundo a Rural Business. Pecuária BR de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela... Nós voltamos amanhã às 6h15 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Vamos chamar agora o Renato Lapenta, que apresenta o Brasil Gourmet, e depois você confere com a Renata Ferreira os destaques da nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Até amanhã.